Olá, alunos! Vamos a mais uma correção de atividades de língua portuguesa no nosso livro Trilhas, páginas 56 e 57. Relembrando um pouquinho da aula anterior, modos verbais. Os modos verbais, eles indicam diferentes maneiras de um fato ser expresso, e eles são divididos em modo indicativo. Esse é o modo verbal que indica algo certo, né? Exemplo na nossa frase: ele canta no teatro hoje à noite, ou seja, essa ação ela me dá a certeza de que alguém cantou no teatro hoje, ou seja, não me restam dúvidas. Modo subjuntivo, né? É um modo que indica dúvida, incerteza, hipótese. Exemplo: espero que ele volte cedo. É uma ação que ela é esperada, mas nós não temos a certeza de que ela irá se concretizar. Modo imperativo é o modo verbal da ordem, do comando, não possui tempos verbais. Quando eu falo em tempos, eu estou falando de presente, passado e futuro, ok? Vamos ao exemplo. Não entre na sala, tá? É um comando, não entre. Ligue as frases da primeira coluna à sua intenção. Depois, ligue a segunda coluna ao modo verbal que indica cada uma das intenções. Na minha primeira frase eu tenho: talvez chova. Talvez é um advérbio de dúvida, né? Então, nós vamos ligar aqui a nossa primeira frase à incerteza. Na segunda frase, nós temos: lavarei o carro hoje. Lavarei está conjugado na primeira pessoa do singular, do modo indicativo, ou seja, o indicativo ele me dá o quê? Certeza, né? Ele me indica algo certo. Na terceira frase, nós temos: anote o recado. É uma ordem, né? Tá aqui no imperativo, seguido de uma exclamação. Agora vamos ligar as nossas intenções aos seus modos. O que me indica certeza, né, é o modo indicativo. Ordem, eu tenho o que? O imperativo. E o que me indica incerteza é o modo subjuntivo. Observe as capas de livro a seguir e responda as questões. Pedro Bandeira: por enquanto, eu sou pequeno. O livro do Ricardo de Azevedo já tem outro título, né? Se eu fosse aquilo. A primeira pergunta é: qual é o público-alvo desses livros, né? Lembrando que público-alvo é a quem a mensagem ela se dirige, né? São pessoas que têm certas características, como idade, profissão, né? E certos interesses, né? E esses livros, eles são destinados a crianças pequenas, ok? Identifique e contorne a forma verbal empregada em cada título. No livro do Pedro Bandeira, nós temos aqui o verbo ser, né? Conjugado na primeira pessoa do singular do presente, ok? Do modo indicativo. No segundo livro, eu tenho o verbo ir, ok? Conjugado na primeira pessoa do singular, tá bom? Do pretérito imperfeito do subjuntivo, ou seja, ele é utilizado na expressão de desejo, tá bom? Probabilidades e acontecimentos que estão condicionados a outro. 4. A respeito dessas formas verbais, complete as afirmativas a seguir. A forma verbal sou expressa uma ideia de convicção ou certeza, por isso dizemos que ele está no modo indicativo. Letra B. A forma verbal fosse transmite uma ideia de incerteza, por isso dizemos que ela está no modo subjuntivo. Complete as frases a seguir com o verbo no modo indicativo e no tempo indicado. Entre parênteses, nós temos o verbo repartir. Então, conjugando esse verbo no presente, nós repartimos toda a comida. Na letra B, nós temos o verbo jogar, né? E nós vamos conjugar esse verbo no passado, ou seja, algo que já aconteceu. Elas jogaram futebol durante a tarde. Na letra C, nós temos o verbo ler, né?
E nós vamos conjugar esse verbo no futuro, ou seja, algo que ainda vai se concretizar. Na próxima aula, o professor lerá o texto sobre amizade. Complete as frases dos balões com os verbos no modo imperativo. Lembrando que o imperativo é o quê? O que me indica uma ordem, o quê? Que me dá um comando. Na primeira frase nós temos: filho, por favor, lave a louça do almoço. Na segunda frase nós temos: me avise quando terminar, pois vou secá-la. Passe as frases do modo indicativo para o subjuntivo e para o imperativo, realizando as alterações necessárias. Veja o modelo. Aline ajudou sua irmã. Passando a frase para o modo subjuntivo, ou seja, aquela frase que me deixa dúvida, ela fica como? Talvez Aline ajude sua irmã, né? Talvez ali o advérbio já me dá uma ideia aqui de incerteza, ok? Aline ajude sua irmã. Imperativa, uma ordem, um comando. Na letra A nós temos: Mário apresentou o trabalho hoje. Né? Essa frase ela está aqui no indicativo, ela está me dando o quê? Me indicando algo certo, tá? Algo que aconteceu. Passando a frase para o subjuntivo, fica com: talvez Mário apresente o trabalho hoje, ok? Ou seja, ele está no tempo verbal, ok? Que está me indicando uma dúvida, uma hipótese. E passando a frase para o imperativo: Mário apresente o trabalho hoje. Na letra B: os turistas não poluem o meio ambiente. Passando a frase para o subjuntivo, ficará: talvez os turistas não poluam o meio ambiente. E no modo imperativo: turistas não poluam o meio ambiente. Bons estudos e até a próxima!